Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/11/2022. Rodada cheia, então a gente pôde fazer um filtro bem legal para vocês e trazer as melhores opções. Como a rodada ontem foi curta, dá pra gente passar por cima ali, né, no jogo do Los Angeles Lakers, 100% de greens aqui e no grupo VIP, porque aqui a gente indicou no YouTube para vocês um over 26.5 pontos do Anthony Davis. Lá no VIP a gente indicou ali um handicap positivo do lado do Los Angeles Lakers, mais 12.5 pagando em 50, a gente também conseguiu o green, também conseguimos um green lá no nosso grupo VIP exclusivo, over 2.5 bola de 3, o Kevin Huerter ali do Sacramento Kings, que também bateu, além de o green no acima de 216.5 pontos no duelo entre Denver Nuggets e Detroit Pistons no pré-jogo. Decepção da noite foi o jogo do Brooklyn Nets ali, né? De fato, o Brooklyn decepcionou e perdeu para o Philadelphia 76ers, que inclusive joga hoje, mais uma vez, sem os seus três melhores jogadores, James Harden, Joel Embiid e também o Tyrese Maxey. Uma derrota bem decepcionante, uma partida que fugiu bastante dos padrões, mas o Brooklyn Nets, de fato, não é a equipe das mais confiáveis e mais do que isso, né? A gente também indicou ontem para o pessoal tomar bastante cuidado, fazer apenas uma entrada no dia, porque de fato era um dia perigoso, as chances do pessoal ter se dado bem foi grande, porque a maioria das nossas entradas deu green mais uma vez, e se você quer conhecer o nosso grupo VIP, dê uma oportunidade para vocês nesse mês de novembro, o primeiro mês aí, R$25 apenas para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, adquirirem o nosso conteúdo exclusivo e mais do que isso, tips exclusivas. Em rodadas cheias como essa, a gente traz algumas tips aqui pro YouTube, mas a gente também faz análise das outras partidas, palpite de jogador, um filtro mais interessante ainda lá no VIP, além de mandar todos os dados coletados das análises que a gente passa em YouTube e também uma cartilha exclusiva de cada uma das equipes, atualizável com seus pontos fortes, fracos, dicas de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes e os cenários ideais para você estar investindo nos jogos de cada uma delas. É com base nessas cartilhas que a galera lá cria as próprias apostas, múltiplas, triplas, duplas e mais do que isso, diminuem o risco de head e aumentam as chances de greens. Conheçam lá, né, o nosso plano vitalício, você vai ficar até o final da temporada por apenas R$150, pago apenas uma vez, você fica até a NBA Finals, vale muito mais a pena, mas se você quer só conhecer R$25, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato nessa semana. Beleza? Aproveitem essa promoção da Black Friday nessa última semana cheia que a gente tem aí no mês 11 e não fiquem de fora. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão já aí embaixo, de graça, vai ajudar muito a gente. Comenta o que você planeja para hoje, como foi o seu dia ontem, se você tem alguma sugestão pra gente melhorar o desempenho, a qualidade do nosso canal. Fechado? Bom, vamos dar uma passada por cima desse jogo do Charlotte Hornets. Hoje o Philadelphia 76ers vem desfalcado mais uma vez, o LaMelo Ball não joga hoje, desfalque importante do lado do Charlotte Hornets, o que diminui a qualidade ofensiva deles e o que permite que o Philadelphia tente ser competitivo hoje mais uma vez, como eles foram contra o Brooklyn Nets, apesar de ser uma tarefa difícil, porque dessa vez eles jogam fora de casa e depois de uma noite consecutiva de jogo. Mais uma vez, jogadores importantes de fora dessa partida, Embiid, Maxey e James Harden, além do próprio LaMelo Ball, ausências muito importantes que fazem com que essas equipes mudem o padrão de jogo deles e tornem uma aposta arriscada ficar envolvido em jogos como esses. A tendência é que o Charlotte Hornets pontue menos do que pontua normalmente com o LaMelo Ball e que o Philadelphia 76ers, graças à boa defesa que eles demonstraram ontem, a consistência ofensiva, capaz de ferir o Charlotte Hornets porque não é uma grande defesa, faz com que o Philadelphia possa pelo menos brigar bem nessa partida e mais do que isso, manter seus adversários em linhas baixas para que eles minimamente equilibrem o jogo. Então, quem sabe um HC positivo não pode ser interessante aqui. A gente vai fazer uma análise mais aprofundada e indicar ou não algo dessa partida lá no VIP. Agora sim, Cleveland Cavaliers e Portland Trail Blazers. Por que a gente acha que essa partida tem um potencial lucrativo grande? Bom, Damian Lillard está de fora, o melhor jogador do Portland Trail Blazers, e Caris LeVert é a principal ausência do lado do Cleveland Cavaliers. LeVert é provavelmente o terceiro melhor atacante dessa equipe e, mais do que isso, acima de tudo, um titular. Um jogador ali que marca bem o perímetro e que contribui bastante para que essa equipe seja de fato forte, como ela vem sendo nessa temporada. Mas para essa partida a gente vai trabalhar em um handicap positivo a favor do Portland Trail Blazers. Eu já vou adiantar aqui para vocês, provavelmente essa entrada é mais difícil de bater das que eu vou indicar nesse vídeo, mas ainda assim, para eu estar passando aqui para vocês, é porque eu acredito que tem sim potencial. Então a gente vai aqui de HC de mais 11.5 do lado do Portland Trail Blazers. Mas por que a gente acha que isso faz sentido, mesmo sem o Damian Lillard? Bom, vamos aqui para a nossa análise. O Cleveland perdeu 5 dos últimos 8 jogos. O Blazers ganhou 4 e perdeu 4. Eles têm um histórico recente mais positivo. Cleveland é ótimo e joga em casa contra um Portland sem ser o melhor jogador, é verdade. Mas os Cavs tiveram várias vitórias grandes, mas apertadas até aqui. E os Blazers, grandes atuações, mesmo sem o seu principal astro.
Acontece que ganhar por uma diferença tão grande seria um desafio até para o próprio Cleveland, que não o fez contra o Charlotte sem ser o melhor jogador recentemente. Os Blazers cobriu esse handicap em todos os 8 jogos que fez recentemente e podem sim ser competitivos hoje mais uma vez, como foram contra o Bucks, Jazz, Dallas e Pelicans nesse período. Times bem gabaritados e candidatos aí, né, aos playoffs e mando de quadra na sequência da temporada. O Portland tem 3 vitórias e 3 derrotas até aqui sem o Damian Lillard, e nesses 6 jogos em que eles fizeram, em 5 eles cobriram esse handicap de mais 11.5. Os Blazers têm 110 pontos sofridos por 100 posses de bola com o Lillard no time e 109 pontos por posses feitos sem ele. Com isso, eles seriam um ataque de nível médio e uma defesa de top 10 na liga, mesmo assim. Neste mês, o Cleveland deixou de ser uma defesa de elite, o que pode ser uma boa oportunidade para os Blazers darem trabalho. 12 pontos é uma diferença grande para um time não tão dominante. O elenco dos Cavs é jovem, o dos Blazers vem jogando bem sem seu principal astro. Os Cavs vêm sem seu terceiro melhor pontuador e titular, Caris LeVert, talvez sem seu sexto homem, Kevin Love. Mas acima de tudo, sem a garantia de que vão ter um jogo mole. E como é um time jovem, pode ser que eles oscilem em algum momento da partida. Como eu disse para vocês, eles tiveram várias vitórias grandes, como por exemplo as vitórias contra o Boston Celtics, mas foram vitórias mais sofridas, vitórias difíceis, que marcam na nossa mente de que caramba, esse time é de fato bom. Mas ainda assim, foi um jogo tão fácil? O próprio jogo contra o Charlotte Hornets, no fim das contas, eles abriram uma diferença no placar muito grande, mas foi só depois de 2 prorrogações. Então eles estiveram muito perto ali de perder para os Hornets, mesmo jogando sob seus domínios, mesmo o Hornets desfalcado de seu melhor jogador e mesmo o Charlotte sendo uma equipe bem ruim. Não é um time que vai ter vitórias fáceis, não. Então acho que mais 11.5 para os Blazers é a melhor opção para essa partida, ou então um handicap mínimo ali a favor do Cleveland Cavaliers, mas como eu disse, esse HC positivo dos Blazers é o palpite mais difícil de bater que a gente vai passar para vocês hoje, e a gente vai passar alguns outros bem interessantes, não sem antes dar um pitaco rápido a respeito dos jogos de Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves. Bom, esse é um jogo aqui de 2 equipes bem ofensivas, que defensivamente são bem inconstantes, né? Tem potencial ali por conta de alguns defensores de aro, como por exemplo o Miles Turner ou o Rudy Gobert, mas que ainda assim não são consistentes defensivamente. O Indiana Pacers joga dentro de casa, é um time que gosta de surpreender, e trabalhar com handicap positivo a favor deles é sempre interessante. As ausências mais importantes é apenas o Chris Duarte aqui, que de fato tem minutos na rotação, e do lado do Minnesota, quem sabe, um Kyle Anderson, que é um jogador ali reserva, mas ainda assim também muito bom. Em resumo, a gente tem um jogo aqui onde tudo pode acontecer, 2 equipes irregulares, mas ainda assim eu ficaria de olho na linha de assistências ali. Tyrese Haliburton é um dos jogadores que melhor passam na liga, toma ótimas decisões, tá com 10.7 assistências de média. Mais do que isso, o seu time é um time ofensivo, que pontua bem, que quando recebe a bola, arremessa sem medo, e mais do que isso, converte essas bolas recebidas. Então a chance dele conseguir boas assistências nesse jogo contra o Minnesota, que defende mal e que é uma das equipes que mais cedem assistências na liga, é muito grande, até porque o Minnesota é um time que gosta de pressionar ao lado da bola e, consequentemente, eles acabam deixando muitos espaços para que grandes passadores, jogadores que saibam, né, sair de pressão, consigam bons números em assistências. Agora vamos para o jogo entre Atlanta Hawks e Sacramento Kings. Nessa partida, a gente vai investir aqui em um HC positivo também do Sacramento Kings. Eu acredito que essas linhas estejam muito esmagadas a favor do Atlanta Hawks. Acho que não faz nenhum sentido, até porque o Sacramento Kings é provavelmente a melhor equipe desse mês de novembro. É um dos principais times da Conferência Oeste, e o Atlanta Hawks até aqui não convenceu ninguém, né? É um time muito irregular, é um perde e ganha muito grande, principalmente fora de casa, eles vão bem mal. Então para essa partida eu vou de mais 9.5 do Sacramento Kings. Mais 9.5, Sacramento Kings é o meu palpite para essa partida. O Sacramento está 100% saudável, sem nenhum desfalque, e o grande ponto negativo para eles para essa partida é que eles jogaram ontem e estão de viagem, então eles podem estar mais cansados. É verdade, como eu disse para vocês, o jogo ontem foi duro contra o Memphis Grizzlies fora de casa. E a logística mais cansaço pode ser um fator a se destacar hoje. Mas nós não precisamos da vitória nessa equipe para o Green vir, e sim confiar no melhor time da liga neste mês de novembro contra um time irregular que não vence 2 jogos seguidos desde o começo do mês e perdeu 4 dos últimos 7 jogos que fez. Para piorar, ao lado do Atlanta, Sacramento vem 100% completo, como eu disse, e o Hawks só cobriu essa diferença de 10 pontos uma vez nos últimos 7 jogos. Sacramento vem de 7 vitórias consecutivas, em todos os últimos 10 jogos venceram ou perderam por uma diferença de apenas 3 pontos no máximo no placar. O jogo é favorável para os Hawks, que tem mais talento no interior e uma boa defesa de perímetro para segurar os Kings, mas vencer por 10 de diferença me parece muita ousadia do mercado. Sacramento é o melhor ataque da liga no mês e os Hawks apenas o 24º. Defensivamente, o Atlanta tem mais vantagem.
É o 8º melhor contra o 23º melhor que a defesa dos Kings. Mas a diferença é menor do que no lado ofensivo. Sacramento é o 8º melhor aproveitamento nas bolas de 3 e Atlanta é o 27º. Bolas de 3 convertidas por jogo, Atlanta é o 5º melhor da NBA, enquanto que o Atlanta é o pior, ou seja, o 30º. Atlanta é melhor no aproveitamento em rebotes. Mas em defesa dos Kings, né, isso é estratégico, já que sua formação e posicionamento não permite que eles tenham facilidade nos rebotes ou briguem por segundas bolas ofensivas, já que o time joga muito espaçado. O grande ponto é que a Atlanta é superior a algumas coisas, como todos os adversários dos Kings eram, e mesmo assim eles perderam. Mas o mais importante é que a falta de poder de fogo para a Atlanta abrir distância existe. A defesa dos Kings pode dar condições a Atlanta melhorar o lado ofensivo deles hoje, mas talvez eles não tenham o suficiente para acompanhar os Kings, porque a Atlanta não consegue ir bem nos dois lados da quadra ao mesmo tempo. Ou eles defendem bem, ou eles atacam bem. Os dois ao mesmo tempo é muito complicado. E não conseguir ir bem ofensivamente contra o Sacramento Kings pode permitir que eles se aproximem do placar e, mais do que isso, nos minutos finais, eles quem sabe até passem você. É um time muito perigoso, é um time que vem embalado, confiante, e com isso, eu acho que eles possam perder por no máximo 9 pontos de diferença. Não acho que eles percam por muito, e mais do que isso, é uma das principais zebras da noite, já que a gente está considerando aqui, como eu disse, o melhor time do mês, que vem de 7 vitórias consecutivas contra o Atlanta, que não consegue vencer 2 jogos seguidos e tem muitas dificuldades de ser consistente. Recentemente, o Sacramento joga o melhor basquete da liga, né, nas últimas semanas, então não tem como a gente negar que o mercado se precipitou ao permitir que a gente consiga um odd de 1,50 ali em um HC positivo de 9,5 para o Sacramento, que é muita coisa, ainda mais depois de vencer o Memphis Grizzlies com Ja Morant e Jaren Jackson à disposição. Então eles são capazes de hoje serem competitivos contra os Hawks, sem sombra de dúvidas. Próximo jogo aqui que a gente vai analisar de forma mais aprofundada é Boston Celtics e Dallas Mavericks, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, a meta é de 200 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente passar diariamente as nossas tips aqui para vocês. Conheçam também o nosso grupo VIP, se inscrevam no canal se não são inscritos e ativem os sininhos para pegar as melhores linhas assim que a gente sobe o vídeo. Beleza? Para essa partida entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, o Boston joga em casa com linhas esmagadas contra o Mavericks, que pode dar trabalho, que é competitivo e que tem para muitos o MVP da temporada até aqui. Então ficar investindo em vitória com linhas esmagadas não faz tanto sentido. E sim, eu considero em 57 uma linha bem curta para um jogo em que eu não ficaria surpreso se o Dallas vencesse. Mas ainda assim, eu decidi ir pelo caminho mais fácil aqui, pelo menos em teoria. A gente vai trabalhar com acima de em pontos do Boston Celtics. Então, nosso palpite para esse jogo é acima de 108,5 pontos do Boston Celtics. Acima de 108,5 pontos do Boston Celtics, o mais recomendado é esse acima de 106,5, principalmente porque ele está pagando ali, né, um valor que eu acho justo em relação às chances que a gente tem, e mais do que isso, como o Dallas é um time lento, pode ser que essa linha você consiga pegar aqui por 1,80 no ao vivo, então priorizem essa linha de 106,5, jogável no máximo em 108,5, e a nossa análise vai ser em cima dessa linha aqui. Beleza, mas por que essa entrada faz sentido pra gente? Primeiramente, Jason Tatum é dúvida, então ele é essencial para essa partida, para que essa linha bata. Então fiquem de olho na escalação, a gente sempre vai estar noticiando vocês no nosso grupo VIP a respeito disso também. Bom, Dallas é um time com ótima defesa, então é possível pegar essa linha no ao vivo, como eu disse para vocês, pagando um pouquinho melhor. Mas o mais interessante dessa equipe é que Dallas é um time que fora de casa topa jogar o jogo do adversário. Então se for para acelerar e ser ofensivo, eles podem fazer isso também, e eles aceitam fazer isso também. Boston é o melhor ataque da NBA na temporada, e eles marcam mais de 120 pontos por 100 posses de bola, com o maior número de bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Dallas sofre fora de casa uma média de 114,6 pontos por 100 posses de bola, o que seria hoje o equivalente à quarta pior defesa da NBA. Em casa, Boston tem uma média de 124 pontos por jogo e eles têm uma média de 122,5 por 100 posses de bola, o que manteria com sobras o seu primeiro lugar dentre os melhores ataques da NBA. Dos últimos 10 jogos, Boston venceu 9. Todas essas vitórias com pelo menos 109 pontos e 8 dessas 9 vitórias com 117 pontos ou mais. Tatum é dúvida para hoje, como eu disse para vocês, ele é muito necessário, então fiquem atentos na sua condição física. Dallas não tem uma grande defesa de paint e é o terceiro time com menos bloqueios por jogo. Com isso, Jaylen Brown pode ser incentivado para infiltrar e pontuar bem nesta noite e ser um dos destaques da partida, olho nele. Dallas é o time mais lento da NBA. Então é natural que o Boston use a aceleração como forma de prejudicar o Dallas, e com isso teremos mais posses de bola por minuto para tentar o over. Jogando em casa, a confiança do Boston deve voltar e eles devem manter o bom nível e quem sabe vencer essa partida.
Dallas defende bem, como eu disse para vocês, mas eles não se importam em fazer o jogo do adversário fora de casa. Ambos os times têm ferramentas para ferir um ao outro, e com isso podemos ver um jogo bem pontuado. Mas prefiro contar somente com o ataque de Boston, que é o melhor da liga e nos dá motivos para investir em linhas abaixo de 109 pontos sempre que surgir a oportunidade com uma odd minimamente interessante. Então a gente vai sim nesse acima de 106,5 pontos do Boston, é o meu palpite final para essa partida, e você consegue pegar essa linha aqui, né, ao vivo pagando ainda melhor. Fiquem de olho no jogo. Bora seguir aqui a nossa análise, né? Passando por cima de Miami Heat e Washington Wizards. A gente tem um jogo aqui com muitos desfalques dos dois lados, duas equipes que pontuam muito pouco. A gente teve recentemente um confronto entre eles aí, que foi bem apertado, resolvido na prorrogação, com apenas 5 pontos somados na prorrogação, né? 5 minutos, eles só fizeram 5 pontos somados, o que mostra o quanto que esses times têm dificuldade de pontuar, principalmente nas bolas triplas. Mas independente da gente saber que existe um padrão, existe uma forma de jogar entre eles, né? A gente também tem muitas preocupações, muitas dúvidas. Bradley Beal, Monte Morris, Hashimura, Tyler Hero, Gabe Vincent, o Jimmy Butler tá de fora, o Duncan Robinson também, todos esses jogadores que eu citei anteriormente, né, assim como o Adebayo e também o Strus, são dúvida. Então a gente não sabe o que vai ser dessas equipes, a forma que eles vão jogar, se eles vão acelerar, cadenciar, defender, atacar. É muito complicado, então é um jogo que eu recomendo que vocês fiquem de fora. Toronto Raptors e Brooklyn Nets, não dá pra confiar no Brooklyn Nets, mas o Toronto Raptors também tem muitos problemas. Eles vêm vencendo bem aí, né, mesmo com o seu time reserva, fazendo bons jogos, mas ainda assim o Brooklyn Nets é um time com talento ofensivo muito grande, que a qualquer momento eles podem aí vencer e convencer, ou quem sabe até embalar. De fato, o Toronto deve ser favorito, porque o grande desfalque que eles têm para essa partida é o Pascal Siakam, mais uma vez, jogador esse que eles vêm lidando bem com a sua ausência, mas acima de tudo eles têm como dúvida o Scottie Barnes, que é um dos ótimos defensores dessa equipe, o principal jovem promissor dessa franquia, e que caso não jogue deve fazer muita falta, mas acima de tudo eu ficaria de olho nas assistências dos jogadores dos Nets. Eles rodam muito bem a bola, tem uma taxa de conversão ali grande entre seus jogadores, porque de fato eles têm talento, pelo menos historicamente eles convertem bem seus arremessos de 3, tem ali o Steph Curry, tem o Joe Harris, tem o Kyrie Irving, o Kevin Durant, interessantes, mas acima de tudo bons passadores. Eles estão sempre dando passes extras para encontrar companheiros mais livres, e mais do que isso, o Toronto Raptors é um time que se foca muito na defesa pressão, sempre pressionando o lado da bola e ao mesmo tempo deixando exposto o lado invertido, sempre contando de que eles vão fazer a recuperação, mas isso nem sempre acontece. Então olho nas assistências dos jogadores dos Nets, até porque o Toronto é um dos times que mais cedem assistência por jogo na NBA. Agora falando de Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, temos um Milwaukee Bucks favorito, quem sabe pode contar com o retorno hoje do Chris Middleton e ter o seu trio de ferro ali, Chris Middleton, Giannis e Jrue Holiday à disposição. O Chris Middleton estava jogando na D-League, né? Então pode ser que ele esteja à disposição. Os Bucks tiveram uma sequência aí bem irregular, mas a sequência aí do Chicago Bulls é bem pior. Eles não conseguem vencer nos últimos 10 jogos aí, apenas 4 vitórias e 6 derrotas, o que é bem preocupante. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória grande contra o Boston, mas isso mostra o quão irregular é o Chicago Bulls. É um time difícil de se apostar contra e a favor deles. Mas a gente tem um histórico recente ali, avassalador, favorável ao Milwaukee Bucks, que inclusive é o time que joga como mandante, tem o melhor jogador em quadra e mais do que isso, eliminou no último playoff o Chicago Bulls. Então o Milwaukee Bucks de fato eles são favoritos para essa partida, mas eu tentaria pegar ali no ao vivo uma linha um pouco melhor e tentar trabalhar com handicap negativo de menos 2.5 no máximo, contando acima de tudo que eles venceram os últimos 3 jogos consecutivos e dos últimos 9 jogos aqui, né, eles venceram 8. Então, assim, de fato, eles são favoritos. E agora o Oklahoma City Thunder de Denver Nuggets, aí sim, a gente vai ter uma tip para passar para vocês. Então, para esse jogo entre OKC e Denver, às 10 horas em Oklahoma, a gente vai indicar a vitória simples do Denver Nuggets. Então, Denver vence essa partida, é o nosso palpite para esse jogo aqui, mas por que a gente acha que faz sentido? Bom, vamos aqui para a argumentação do porquê que a gente acha que essa tip, ela tem algum sentido para que ela aconteça. As equipes se enfrentaram 2 vezes nessa temporada e Denver se saiu vencedor em todas as oportunidades. A diferença no placar dessas partidas foi de 5 e 12 pontos, sendo que o único jogo que tiveram em Oklahoma, o Denver venceu por 122 a 110. O OKC é um time que vem surpreendendo e gerando bons greens para os apostadores, mas acima de tudo, por conta do Shai e por conta do seu HC positivo. Não necessariamente por conta de suas vitórias, então eles acabam enganando um pouco a nossa cabeça, achando que, caraca, esse time aqui vem dando bom e vem jogando bem, mas não é bem assim.
O OKC perdeu 3 dos últimos 4 jogos, encara hoje um Denver mordido depois de uma derrota inesperada para o Detroit. Denver tem 4 dos 5 melhores jogadores em quadra à sua disposição, um elenco com chance de brigar por título de conferência, diferente do OKC, que perdeu 70% dos últimos 10 jogos que fez. Denver não vive um bom momento, mas eles também estavam desfalcados de estrelas importantes, e hoje eles estão de volta com mais ritmo de jogo depois da exibição de ontem. Os dois times estão entre as 10 piores defesas em eficiência na liga, então o ataque deve fazer a diferença hoje. Denver tem o 8º melhor ataque em eficiência ofensiva e o OKC o 17º. Denver tem o 9º melhor aproveitamento em rebotes, o OKC apenas o 26º. Denver é o melhor time da liga em eficiência nas bolas de 3 e o OKC é um dos 10 piores em eficiência nas bolas de 3. Denver tem Jokic, seu melhor jogador e atual BMVP. Ele tem talento e altura para fazer o OKC sofrer, ainda mais hoje que Muscala e Pokusevski não estão à disposição do Oklahoma, então esse será um time com pouco talento e mais do que isso, baixo no garrafão, e que pode ser explorado pelo Jokic, pelo DeAndre Jordan se tiver minutos e também pelo Aaron Gordon, que gosta de atacar a cesta e joga na posição 4. Denver venceu 8 dos últimos 10 jogos contra o OKC e eles só perderam em Oklahoma uma vez desde fevereiro de 2020, então eles devem vencer hoje mais uma vez. O próximo palpite que a gente tem, e para mim, o mais interessante dessa rodada, é entre San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans, abaixo de 115,5 pontos dos Spurs é o nosso palpite, pagando em 57, então under 115,5 pontos do San Antonio Spurs é o nosso palpite. Ativem o sininho e se inscrevam no canal porque é muito importante, porque eu tenho certeza que essa linha vai estar pagando menos e vai abaixar bastante em breve. Não acho que os Spurs tenham a qualidade de pontuar tanto contra uma defesa em um ótimo momento como a dos Pelicans. Eu tenho vários motivos para acreditar no under dessa equipe, mas se eu te fizer uma pergunta simples, certamente você vai concordar comigo. E a pergunta é, você faria um over? Acho difícil que alguém diga sim. Os Spurs nos últimos 5 jogos foi a pior eficiência ofensiva de toda a NBA. Os Pelicans foi a melhor defesa nesse recorte de 5 jogos, então temos o melhor cenário possível para isso. O pior ataque contra a melhor defesa num cenário recente. E não é de hoje. Spurs é a segunda pior eficiência ofensiva de toda a NBA do mês de novembro, enquanto que os Pelicans sempre esteve no top 10 de melhores defesas desse mês, mesmo com Zion e McCallum na escalação, que não são grandes defensores, o que mostra que esse alto nível defensivo, mais do que tudo, é coletivo. Pelicans cuida bem da bola, e é um dos 10 times com menos turnovers na NBA, então dificilmente os Spurs terão pontos de quebra de relógio em contra-ataques fáceis. Pelicans está na metade de baixo da tabela em pace, e com a falta de velocidade comandando as ações do jogo, é esperado que eles gerem poucas posses durante a partida para eles e para os Spurs. É muito importante eles não acelerarem tanto para não comprometer a integridade física do Zion, que inclusive é um jogador que demanda de muito tempo no relógio para poder executar os seus arremessos, já que ele precisa virar de costas para poder fazer o giro. Recentemente, os Pelicans tiveram um calendário recente com Memphis, Warriors, Boston e Bulls. Calendário complicado e mesmo assim, seu lado defensivo se destacou. Então não deve ser tarefa difícil fazer o mesmo contra esses Spurs, que não fez mais de 115 pontos nos últimos 6 jogos seguidos, e não faz nem 100 em 3 dos últimos 6 jogos. Ou seja, os Spurs é um time que insiste muito, mas ao mesmo tempo falta eficiência, falta qualidade. Encara uma boa defesa hoje, e mais do que isso, com um histórico recente bem desfavorável para o seu lado ofensivo, já que os Pelicans vêm defendendo demais contra adversários de altíssimo nível. Então, abaixo de 115,5 pontos é o nosso palpite para San Antonio e New Orleans Pelicans. O jogo entre Utah Jazz e Detroit Pistons, o Utah Jazz é favorito, joga em casa mais descansado e é um dos principais times da NBA nessa temporada até aqui, mas está pagando muito mal. Então, tentem trabalhar ali com a linha de pontos, já que o Detroit Pistons é uma das piores defesas da liga e o Jazz é um dos times com mais bola de 3, é um time extremamente ofensivo, que arrisca bastante, que tem muito talento individual. Sem o Mike Conley Jr., a tendência é que o time tenha mais dificuldade na armação, mas ao mesmo tempo a tendência é que eles sejam mais leves, mais rápidos, economizem mais tempo e tenham chances de ultrapassar linhas de pontos altas. Então, essa é a nossa dica para esse jogo, finalizando com o Golden State Warriors e Clippers. Clippers que vencem aí Kawhi Leonard, Paul George e Luke Kennard, ou seja, seu melhor arremessador de 3, seu melhor pontuador e seu melhor jogador Kawhi Leonard, ofensivo e defensivo no geral. Então, a gente tem um Golden State Warriors com a expectativa de Steph, Klay e Green estarem à disposição. Andrew Wiggins é mais difícil, né? Ele teve lesão de fato, os outros jogadores foram só descansados. Então, o Warriors, que dentro de casa geralmente sua defesa funciona e seu ataque sempre está em dia, a tendência é que eles sempre gerem distância dos seus adversários Clippers. Com isso, trabalhar quem sabe ali na vitória simples deles com over em pontos possa ser interessante, mas ainda assim, apesar de ser a melhor indicação para essa partida, também é arriscado. Até porque os Clippers têm um dos melhores elencos da liga, então pode ser que eles surpreendam hoje, como por exemplo, os Sixers fizeram contra o Brooklyn Nets. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e conhecer o nosso grupo VIP. Aproveitem essa oportunidade. Amanhã não tem vídeo, então vamos ser lucrativos hoje. R$25, valor do primeiro mês aí para vocês aproveitarem, conhecerem, verem se querem continuar ou não e mais do que isso, ganharem dinheiro. Fazer uma renda extra e aprender muito
sobre como apostar em basquete, quais os pontos fortes e fracos de cada equipe e como ser bem lucrativo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!